No item 2 do exercício avaliativo, pede-se para usar a integração polar para encontrar a área de uma região D no plano XY, delimitada pela circunferência, aí tem a equação da circunferência e duas retas. Eu vou fazer no GeoGebra esse desenho para R igual a 3 e M igual a 1. Então, eu pedi para ele desenhar a circunferência de raio 3 e as retas envolvidas. O que acontece? Primeiro, por que eu pedi quadrantes ímpares? Porque eu quero que essa região esteja no primeiro e terceiro quadrantes. Se o seu M for positivo, sua região vai estar toda no primeiro quadrante. Mas se o M for negativo, por exemplo, se eu colocar menos 1, então a gente vai ter parte da região no terceiro quadrante também. Mas o modo de fazer o exercício é praticamente o mesmo. Então, o que eu quero é a região compreendida entre a reta, y igual a r raiz de 3 sobre 2, a reta y igual a tangente de mπ sobre 12x e a circunferência. Então, eu quero no primeiro e terceiro quadrantes a área limitada pela reta verde, a circunferência em preto e a reta em vermelho. Então, o que eu preciso que vocês calculem é essa área aqui, né? Se o M for positivo, e uma área maior um pouco se o M for negativo. Como a gente vai usar coordenadas polares, a gente precisa ver a variação do ângulo para cobrir essa área e a variação do R, né? Porque em coordenadas polares a gente precisa de variação de θ e de variação de R. O que vai acontecer aqui é que nós vamos precisar de dividir essa região, essa área que eu quero calcular, em duas partes. Então, eu vou acrescentar uma reta. Por quê? Da reta vermelha até a reta laranja, a gente ainda vai descobrir os valores de θ para essa variação, a gente pode notar que o R varia de 0 até a circunferência. E depois, da reta laranja até o eixo Y, o R vai variar de 0 até a reta verde. Então, a gente seria interessante dividir essa área em duas partes. Então, quando eu divido essa área em duas partes, eu preciso determinar a variação de R e de θ para que eu consiga determinar a área de cada pedaço, né? Então, vamos focar agora nessa primeira área aqui. Essa primeira área aqui em verde. Então, nós temos que a reta vermelha tem a equação y igual a tangente, eu estou usando m igual a 1, então seria 1π sobre 12x. Então, essa forma de escrever a reta já me dá aqui o ângulo de inclinação. Lembra, a inclinação da reta é tangente do ângulo. Então, esse ângulozinho aqui, a gente já sabe que é mπ sobre 12. No meu caso, o m igual a 1, então vai ser π sobre 12. O que eu preciso determinar é esse outro ângulo aqui, ó, que vai dar na minha reta laranja. Porque aí, então, a minha variação de θ vai ser de π sobre 12 até esse ângulo. Fica mais fácil a gente determinar este ângulo aqui, ó. Porque aqui nós teríamos um triângulo retângulo. A gente sabe que a hipotenusa desse triângulo é dada pelo raio. No meu caso, o raio é 3. E aí, então, se eu chamar esse ângulo de θ, deixa eu tirar esses risquinhos aqui para... Então, se eu chamar esse ângulo de θ, eu conheço esse cateto, porque essa reta em verde é a reta y igual a r, que no meu caso é 3, né? Raiz de 3 sobre 2 é exatamente esse pedaço aqui, ó. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o cosseno de θ é cateto adjacente, que é o valor, né, y na minha reta, que é 3, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o raio, e que no meu caso é 3. Então, nós sabemos que o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2. Quem que seria θ? Arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, mas nós já sabemos, então, que esse meu θ aqui é π sobre 6, é 30 graus. Então, se o meu θ é 30 graus, sobrou 60 graus para ser essa variação aqui, ó. Então, essa variação aqui é 60 graus, que é π sobre 3. Ou seja, a minha área em verde vai ter variação de angular, né, em θ, de π sobre 12 até π sobre 3.
E o raio vai variar de 0 até o raio da minha circunferência, que é 3. O que falta agora, então, é determinar essa área. Eu sei que isso aqui é um triângulo e fácil de calcular a área, mas nós vamos usar coordenadas polares como o exercício pediu. Qual que é a variação de θ para esse triângulozinho aqui? Ele varia, nós já sabemos, de π sobre 3 até π sobre 2. O que falta é a variação de R. O R varia de 0 até a reta. Quem é essa reta? A reta é y igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Só que eu quero variação de R e não de y. Quem é y em coordenadas polares? É R seno de θ. Eu quero que isso aqui seja 3 raiz de 3 sobre 2. Então, quem que é R aqui? 3 raiz de 3 sobre 2 dividido por seno θ. Ou seja, R é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 cossecante de θ. Então, para me fazer a área usando integração polar dessa regiãozinha, desse triângulozinho aqui que eu estou colorindo em roxo, a minha variação de θ vai de π sobre 3 até π sobre 2 e a minha variação de R vai de 0 até a reta que eu já escrevi em coordenadas polares como sendo 3 raiz de 3 sobre 2 cossecante de θ.